Bom, vamos ver aqui agora sobre a aba de cadastros. Bom, como é que funciona a aba de cadastros aqui dentro do site? A primeira coisa que você vai fazer é entrar aqui na aba lateral esquerda, vir aqui em cadastros e aí você vai ver todas as opções que você tem aqui de cadastros dentro do sistema. Lembrando que se você está no plano básico, se você está no plano bronze, prata ou ouro, algumas opções podem ser modificadas, podem não aparecer para você. Mas aqui a gente vai mostrar todas as opções e aí você vê qual que se encaixa aí no seu plano. Bom, vamos aqui primeiro na aba de pessoas, beleza? Bom, a aba de pessoas é basicamente para você colocar todos os seus contatos que você tem aqui. Ou seja, pessoas que trabalham com você, pessoas que você conhece aí, que faz parte da sua empresa, beleza? E aí, você pode vir aqui em pessoas e criar uma nova pessoa aqui, ou seja, novo, né? Clicar aqui em novo. Ou você pode vir aqui em cadastro e clicar aqui em nova pessoa, beleza? Bom, como é que funciona essa aba de nova pessoa aqui? Você vai praticamente cadastrar essa, essa, essa pessoa aí no seu sistema e vai fazer uma categoria para ela, ou seja, você vai colocar ali em que parte que essa pessoa afeta dentro da sua operação, dentro da sua empresa. Ou seja, você vai colocar o nome fantasia dela, você vai colocar aqui se é uma pessoa jurídica, uma pessoa física, o CNPJ se tiver, a razão social se tiver, o e-mail geral, o e-mail secundário. Lembrando que esse e-mail secundário, ele, assim como o e-mail geral, esse e-mail secundário é um e-mail não obrigatório, ou seja, é um e-mail opcional. Mas, para sua empresa, se for, por exemplo, uma pessoa que afeta de forma direta a sua empresa, por exemplo, um fornecedor ou algo do tipo, é sempre importante você preencher em todas as abas, tanto aqui na aba de pessoas quanto qualquer outra aba que essa pessoa venha aparecer aí dentro do seu sistema, beleza? Coloca aqui o telefone, o WhatsApp dessa pessoa, o telefone celular se tiver, a transportadora padrão. Se você quer bloquear as notificações de cobrança por WhatsApp, então se você não quer que apareçam as notificações de cobrança, e aqui você vai colocar se ela é um cliente, se ela é uma transportadora, um técnico, uma representante, um colaborador, uma credenciadora. E aí você seleciona aqui qual é a opção, né? Qual é o setor que essa pessoa tá, qual é o setor que ela representa para sua empresa. Aqui você pode colocar mais dados dessa pessoa, como RG, cadastrar o RG, a inscrição municipal, por exemplo, a inscrição estadual, se essa empresa tivesse, for uma pessoa jurídica. Lembrando que essas opções aqui são opcionais, beleza? Depois você pode colocar mais informações, no caso aqui são informações escritas, o endereço dessa pessoa. é, Se for um endereço no exterior, vai sumir algumas opções. Você pode ver que se for um endereço no exterior, vai aparecer com a opção país e vai sumir o código da cidade, beleza? Porque o código da cidade é só o IBGE que tem. O IBGE é um órgão brasileiro, né? Se o endereço de cobrança é diferente do endereço padrão aqui, e se o endereço de entrega é diferente do endereço padrão. Se for diferente, você vai adicionar mais um endereço aqui que vai ser o endereço de entrega, beleza? Bom, aqui você vai adicionar os dados financeiros, no caso as contas bancárias dessa pessoa, se ela tem limite de crédito ou não, coloca aqui o CPF, CNPJ, as formas de pagamento e o período ali, no caso desse pagamento aí, beleza? Lembrando que você tem várias opções aqui de 5, 30, 60 dias, 180 dias, ou você pode colocar outros, beleza? E aí você vai colocar aqui, especificar o período de pagamento. Depois disso, você pode vir aqui em registros financeiros e aí você vai ter todos os registros financeiros dessa pessoa. E se tiver algum atributo específico, você vai achar o atributo específico aqui, beleza? O atributo, no caso, seria uma característica dessa pessoa, né? Desse fornecedor, algo do tipo. E aí você pode salvar. Bom, a próxima opção aqui dentro da aba de cadastro seria a aba de produto.
Você pode vir aqui em produto e cadastrar esse produto clicando aqui em novo, e aí vai aparecer. Ou você pode vir aqui em cadastro e novo produto. Bom, como é que funciona a aba de produto? A aba de produto ela é uma aba que você vai, lógico, cadastrar uma vez só, e ela é muito importante que você cadastre o máximo de características possíveis. Porque quando você fizer uma venda, todas as informações que saírem desse produto, todas as informações que forem cadastradas nesse produto, vão ser usadas em todas as outras abas. Ou seja, a aba de relatório vai ser usada, as informações que está aqui, por exemplo, despesas operacionais, vai ser utilizada para cadastrar o seu lucro. As informações de impostos, ou seja, os impostos que você paga, vão ser retirados das informações que você coloca aqui. As informações fiscais, ou seja, de notas fiscais e tudo mais, quando você for gerar uma, as informações que vão ser cadastradas, usadas para cadastrar essa nota fiscal, vai ser tirada daqui. Ou seja, tenta focar um pouco aqui nessa aba de produto, cadastrar os produtos certos. Se você tiver dificuldade, chama a gente no WhatsApp que a gente te ajuda. Mas tente cadastrar as informações que você for cadastrar, tenta cadastrar de forma correta. Não tenta chutar, não tenta arredondar, tenta cadastrar de forma correta. Então vamos lá. Você vai cadastrar aqui o nome do produto, o fornecedor do produto, o tipo de produto, se ele é um produto simples, de pizza, né? Como tá aqui, ó, pizza, variação, se é um produto variável, a marca desse produto que a gente vai te ensinar a cadastrar a marca, o código do sistema, o modelo desse produto, o código SKU. É muito importante que se você não tiver o código SKU, cadastre o código SKU no seu produto, as categorias desse produto e o tipo desse produto. Se ele é uma mercadoria para revenda, matéria-prima, embalagem, produto em processo, produto acabado e assim por diante. Se nas vendas ele vai ser ocultado, se ele vai ser visível ou não no catálogo, se ele tem um cadastro inativo, ou seja, ele é um produto que você já vendeu no passado ou é um produto que você quer vender no futuro, mas por enquanto quer deixar ele desligado, vamos dizer assim, você pode vir aqui e selecionar essa caixinha. A validade, lembrando que a validade aqui ela é em dias, e se ele é um produto vendido por peso ou unidade. Depois disso, você vai cadastrar todas as opções para precificação do seu produto, beleza? Bom, você vai cadastrar aqui o preço de custo, as despesas operacionais em porcentagem, se tiver. Lembrando que várias opções aqui você não vai cadastrar. Ou seja, quando você for cadastrando, elas vão aparecer automaticamente, beleza? Por exemplo, o preço de custo com acréscimo é o preço de custo do seu produto, mais os acréscimos de impostos e tudo mais. Alguns outros campos também acontece isso, beleza? Então você vai colocar o frete, vai colocar o seguro, se tiver, o IPI pago, os impostos aqui básicos que geralmente a gente paga. É, E assim por diante. Então vai aparecer o preço mínimo para venda, vai aparecer o lucro em reais, o lucro em porcentagem, o preço para venda você vai cadastrar aqui e aí vai aparecer o seu lucro, a sua margem. Se você tiver representante, se você tiver vendedor, é aqui que você vai cadastrar a porcentagem que esse vendedor vai receber. Por quê? Quando o vendedor realizar a venda, vai ter um campo onde ele vai selecionar o vendedor que vendeu, que fez aquela venda. Então, se você cadastrar uma porcentagem aqui, automaticamente nos relatórios de vendedores vai aparecer quanto que você tem que pagar de comissão para cada um. Beleza? Então é importante que você cadastre certo. As informações adicionais e o estoque aqui. Lembrando que o estoque tem a opção para você selecionar lote ou unidade. Lembrando que você vai colocar o estoque para compra, a unidade em estoque, o número de série, a prateleira se você tiver, o peso bruto desse produto em quilo, o peso líquido em quilo, se for diferente você seleciona, né? O tamanho, a dimensão, o estoque de risco. O que é o estoque de risco? O estoque de risco é o seguinte: você tem aí uma autopeças que você tem certeza que você vende todo dia cinco produtos desse, beleza? E aí, você não quer deixar que chegue a zero, porque senão você vai perder vendas e tudo mais. Aí acaba que você calcula aí que demora 7 dias para chegar no seu fornecedor. É, no caso ali, você calcula a quantidade de dias que demora para você chegar essa peça aí que você vende 5 unidades todo dia no seu lugar, né? No seu depósito e tudo mais. E aí, se você vende
5 peças todo dia e demora aí 7 dias para chegar, você coloca aí, no caso aqui, você vai cadastrar 35 unidades de estoque de risco. Porque você não pode deixar esse estoque chegar abaixo disso, porque senão você vai perder a venda algum dia. Então, esse estoque de risco é a quantidade de peças, no caso, a quantidade de produtos que você tem que ter para a sua empresa rodar. Então, é o estoque mínimo que você pode atuar aí, beleza? Bom, aqui a gente tem não emitir alertas e permitir vendas com estoque negativo. Então, se você não tiver o acessório e quiser vender mesmo assim, você pode selecionar essa opção que não vai aparecer nada para você. Se cada produto tiver uma unidade de série, um número de série você seleciona. Permitir quantidade fracionada na loja online você seleciona. Produto controlado por lote você seleciona aqui. Venda por metragem quadrado, por exemplo. Se você for um pintor, por exemplo, você vende por metragem quadrada. Você vai no lugar, você olha o lugar para ver mais ou menos é, quantas latas de tinta você vai precisar para fazer aquele serviço e assim por diante. Então você seleciona aqui sim ou não e o limite de quantidade por venda se tiver. Então, se você só pode vender, por exemplo, 10 unidades por CPF, 10 unidades por CNPJ, você seleciona aqui 10. Beleza? A questão aqui fiscal, então você vai cadastrar as opções fiscais. Lembrando que em vermelho são as opções obrigatórias, beleza? Então você vai selecionar aqui o grupo tributário, todas as opções fiscais aqui. Se você for um MEI, muito provavelmente a maioria das opções você não vai cadastrar, beleza? Por exemplo, crédito presumido. Se você é um MEI, muito provavelmente você não trabalha com essa forma. Às vezes você nem sabe o que é isso. Então você não vai colocar isso aqui, você não vai preencher, beleza? Bom, e aí tem as opções fiscais avançadas. O que que é as opções de fiscais avançadas, né? São opções específicas. Por exemplo, se você é um stand de tiro, provavelmente você tem um produto de arma de fogo. Você tem o seu estoque de arma de fogo e precisa cadastrar esse estoque aí no sistema e tudo mais. E aí você seleciona aqui se é uma arma de fogo e se é um uso permitido ou um uso restrito das forças armadas ou coisa do tipo. É lógico, se é um uso restrito, você não vai ter ela em estoque. Mas se você for um, um campo específico aí do da sua cidade, ou se você teve algum tipo de, de permissão específica, você pode selecionar essa permissão aqui. E aí você coloca a descrição da arma de fogo. Você pode colocar aí o nome dela, a inscrição dela e coisas do tipo. E aí tem as outras opções, por exemplo, possui informações de combustível, se é rastreável o lote ou não. E aí você seleciona aqui, beleza? São informações específicas. Aqui você pode colocar a composição desse produto. Então você vai localizar o produto, selecionar ele aqui, se ele faz parte de um kit ou não, então você seleciona aqui. Calcular o custo do produto automaticamente, você seleciona aqui. E aí você vai colocar, se tiver, a ordem de produção desse produto, beleza? E aí você vai colocar o responsável pela produção, o responsável pela quantidade, o responsável pela finalização desse produto. E se você quiser, você coloca o passo a passo da produção. Depois disso, se você tem um controle de qualidade, você pode colocar o controle de qualidade aqui, né? Você seleciona aqui o controle de qualidade e salva. Você pode ver que não são todas as opções que são obrigatórias. Porque se você é MEI, a, suas informações fiscais são totalmente diferentes de quem trabalha, de quem é uma microempresa, no caso, né? Então é totalmente diferente, você não vai selecionar todas as opções. Vamos aqui para cadastros de cashback para produto. Se você tem produto e quer colocar ali um cashback, ou seja, um valor que retorna para o seu cliente, você seleciona aqui, você vai colocar a validade de dias, né? Então você vai colocar ali 30 dias de validade desse cashback. Você vai colocar porcentagem de cashback, então 5%.
Eu quero 5% para quem comprar no PDV, 5% para quem comprar no não loja online e 5% para quem comprar de venda direta. Depois disso você salva todos e aí pronto. Todo mundo que comprar nessas respectivas vendas vai ter um cashback que você pode retornar esse cashback para a pessoa, por exemplo. É, a pessoa acumulou R$ 30 de cashback. Você pode ir lá e dar um produto ali que custe R$ 30 para essa pessoa, beleza? Bom, vamos aqui para a agenda de tarefas. A agenda de tarefas, como o próprio nome diz, é uma agenda onde você vai cadastrar as tarefas que você vai colocar aí para sua equipe, enfim. É como se fosse um Kanban, né, de tarefas. Então você vai colocar o responsável por essa tarefa, a data, a hora, é uma tarefa ou não, se for uma tarefa foi concluída ou não, se é para lembrar o responsável ou não. Coloca a oportunidade que essa tarefa tem, então qual é o possível resultado que essa tarefa pode ter, o cliente que vai ser beneficiado dessa tarefa e o tipo dessa tarefa, se é uma visita, se é uma ligação e assim por diante. O título dessa tarefa é anotação. A anotação você pode colocar qualquer coisa e depois você salva. Bom, e aí vai aparecer aqui para você as tarefas, né, os responsáveis por essa tarefa e a sua equipe pode vir aqui e olhar todas as tarefas. Bom, contas bancárias. Você vai vir aqui em contas bancárias, vai colocar novo e aí você vai colocar o que? A sua conta bancária, a sua respectiva conta bancária ali que você usa. São poucas informações, você pode ver, e é legal que você faça uma integração por API, beleza? Então você vai colocar o nome, coloca a empresa, coloca o banco, você pode ver que tem várias opções de banco, ó. Então, tem Santander, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, então tem várias opções. Coloca o saldo inicial, ou seja, o saldo que está agora na sua conta. Coloca, no caso aqui não tem como fazer agora no momento, mas você pode integrar por API os seus bancos. No caso aqui, se depois que você integrar, você pode emitir boletos diretamente pelo RP. Então você vai selecionar a opção lá, pode colocar ali habilitar recebimento via Pix, ou seja, você vai selecionar essa opção aqui e aí você vai receber os pagamentos por Pix diretamente pelo RP na sua conta bancária. Coloca aqui agência, dígito, conta e dígito da conta e aí você salva. Bom, agora sobre aqui plano de contas e centro de custos. Muita gente não usa isso aqui, mas é muito importante que você use. Para que que serve plano de contas e centro de custos? O plano de contas, ele e o centro de custos, ele serve para categorizar os custos que você tem na sua empresa. Então, o centro de custo, ele é o quê? Ele vai falar se você está gastando em marketing, se você está gastando em administração e tudo e assim por diante. E o plano de contas, ele é uma lista de gastos mais específica. Então você vai colocar ali salários, você vai colocar ali impostos, cada imposto no caso listado. Então você pode ver, ó, que tem um gasto mais detalhado, ó, tem 13º, tem alimentação, aluguéis, análise de crédito. E aí você pode vir aqui e cadastrar um novo plano de contas, onde você vai colocar ali o código desse plano, vai colocar o nome, o código da natureza, o tipo de conta, o grupo de lançamento, o grupo de DRE. Lembrando que isso aqui é algo um pouco mais avançado, então estou passando um pouco por cima, porque se você souber o que é plano de contas e centro de custos, você não vai ter dificuldade nenhuma de cadastrar aqui dentro do sistema, né? Porque são informações gerais. Por exemplo, vamos aqui em novo centro de custos. Se você souber o que é um centro de custo, você sabe como cadastrar sua hierarquia, o nome, o código desse centro de custo e se vai definir um limite de gasto ou não. Então, se você não souber o que é um plano de conta e um centro de custo, entre em contato com a gente no WhatsApp ou vê vídeos aí da internet para você aprender o que é. Mas você pode entrar em contato com a gente no WhatsApp que a gente vai ajudar você a cadastrar isso também. Beleza? Se você já souber o que é isso, você vai ver que você não tem dificuldade nenhuma em cadastrar isso. Então, vou passar aqui um pouco por cima, porque se você tiver dificuldades, você pode entrar em contato com a gente. Vamos lá. Forma de pagamento. Forma de pagamento
é basicamente para você identificar todas as formas de pagamento que a sua empresa recebe. Pode ver que tem várias aqui, ó. 7 dias de depósito, 7 dias de boleto bancário, 10 dias de boleto bancário e assim por diante. Você pode vir aqui em novo, cadastrar o nome dessa forma de pagamento, a forma de pagamento realmente que você vai receber, se é dinheiro, cheque, cartão de crédito, cartão de débito e assim por diante. Coloca a forma de pagamento, no caso, remessa de pagamento, o tipo dessa remessa de pagamento, se você vai ignorar o limite de crédito ou não, se você vai desativar essa forma de pagamento no futuro, ou no caso agora, né? Mas aqui você pode desativar essa forma de pagamento no futuro. Se no catálogo de venda você vai desativar essa forma de pagamento, se é crediário ou não, e se você vai querer somar os totalizadores no caixa, no PDV ou não. Beleza? Bom, você vai vir aqui salvar e pronto, tá salvo a sua forma de pagamento. Vamos aqui para grupo de DRE. Essa aqui é uma coisa muito importante para você que gosta de fazer DRE. Você vai ver que todas as opções que você. No caso, para você que já viu a aula de relatório, você já sabe como funciona essa parte aqui. Mas o DRE serve para você ter um relatório geral da sua empresa. Então, todas as opções que você cadastrar aqui vai aparecer num relatório lá no futuro. Então você pode vir aqui, por exemplo, e cadastrar uma categoria vendas de produto. E aí todos os custos que você tiver, todas as receitas que você tiver, vão ser cadastrados no relatório nessa categoria aqui, beleza? Então você pode, por exemplo, pode vir aqui olhar todas as opções que você não usa e tirar elas. Por exemplo, provisão para imposto de renda. Você pode, se você não tem isso, você pode vir aqui, selecionar e excluir. E aí você no seu DRE você não vai ter isso. Ou você pode vir aqui e cadastrar um novo, onde você vai colocar a hierarquia, vai colocar o nome e o código. E aí toda vez que você for gerar um relatório, você seleciona qual opção aquele gasto ou aquela receita representa. Vamos aqui para cadastro de status de venda. Gente, status de venda, categorias de produto e grupo de pessoa tem uma interface muito parecida, beleza? Então você não vai ter dificuldade nenhuma de cadastrar. Você vai vir aqui em status de pedido, você vai selecionar o nome, a categoria, ou seja, para onde ele está indo, da onde é essa venda, se é uma venda de loja, remessa, garantia, enfim. E vai colocar a posição. Por exemplo, o nome desse pedido é o quê? Pedido feito, pedido realizado. O pedido realizado, ele é a primeira. Ele veio da onde? Ele veio do site, por exemplo. Ele é a primeira fase desse funil, ou seja, é a primeira etapa dessa venda. Então você coloca um. Agora, se você colocou aqui pedido feito, né? O pedido feito, ele é a segunda etapa do funil. Então você vai selecionando cada etapa do funil, porque aí os seus vendedores vão conseguir identificar quantos pedidos tem para fazer, é, quantos pedidos tem naquela fase, naquela etapa de pedidos feitos. A categoria de venda é basicamente a mesma coisa, você pode ver que é colocar o nome, se ele vai movimentar o estoque ou não, se ele é visível nas operações fiscais ou não, e se ele movimenta o financeiro ou não. Beleza? Então, cara, basicamente isso é muito simples cadastrar a categoria de pedido, orçamento. Por exemplo, a categoria de orçamento, o orçamento ele não movimenta necessariamente o financeiro, beleza? Então você tira a seleção aqui. Porque o orçamento, até ele se tornar uma venda realizada, ele não movimenta o financeiro. Então você tira aqui para não movimentar o seu financeiro, para não adicionar nada no financeiro. Beleza? Agora vindo aqui para grupo de pessoas. Grupo de pessoas é basicamente para você categorizar aquelas pessoas que estão dentro da sua operação. Então, coloca aqui vendedores, coloca fornecedores, enfim, são pessoas que são categorias de pessoas que você não conseguiu cadastrar aqui em cima, ó, tá vendo? Em pessoas, nessa nova pessoa. Então você seleciona aqui, se tiver um grupo de pessoas específicos dentro da sua empresa ou fora da sua empresa, mas que afeta a sua operação, você cadastra aqui. E quando você for cadastrar uma nova pessoa, você pode colocar esse grupo de pessoas. Grupo de lançamento, a mesma coisa, funciona da mesma forma. Você vai colocar, se tiver algum tipo de lançamento específico que a sua empresa faz, você pode colocar aqui o nome desse lançamento.
Bom, arquivos. Como é que funciona arquivos? Arquivos é basicamente para você fazer o upload de arquivos importantes da sua empresa. Então, eh, se você tiver ali arquivos importantes que você tem que deixar à amostra para os seus vendedores, eh, enfim, por algum motivo você tem que deixar em amostra para os seus vendedores ali, você pode vir aqui e fazer o upload aqui. Então você vem aqui, clica em upload, vai aparecer uma telinha para você, você faz o upload desse arquivo e aí esse arquivo ele vai ficar disponível para todo mundo aqui, ó, tá vendo? Ele vai ficar disponível para todo mundo aqui. E aí você pode vir aqui e usar ele. Você pode vir aqui, baixar ele depois ou cancelar essa seleção. Então todo mundo que tiver o sistema vai poder vir aqui e baixar esse arquivo e usar no futuro, beleza? Então aqui é como se fosse uma biblioteca do seu sistema, beleza? Bom, gente, a gente passou por todas as etapas aqui dessa fase de cadastro, então se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato no WhatsApp ou pedir ajuda pelo e-mail, pelo WhatsApp, rever as aulas, usar o nosso guia de ajuda. Beleza?